Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta manhã compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de agradecer a confiança da igreja, da diretoria, do nosso pastor. Gostaria de agradecer a confiança da nossa líder do Ministério de Ensino, a Rebeca. Dizer que é um privilégio poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre a primeira parte do Sermão do Monte, que trata das bem-aventuranças. Nós não iremos tratar cada uma de forma específica. Nós já tivemos essa aula na semana passada, então você que não acompanhou, não assistiu, vê lá nas redes sociais da igreja e assista a aula que foi ministrada pelo nosso irmão Fernando Paiva na semana passada, maravilhosa. Então, aconselho vocês a irem lá, dar uma olhadinha, estudarem, e assistir também essa aqui, que é um complemento daquela aula. Não iremos falar sobre cada uma delas de forma específica, as bem-aventuranças, mas faremos algumas considerações básicas, tá? Para que possamos entender melhor quem são os ouvintes, quais as qualidades recomendadas, qual o significado da palavra bem-aventurança e o que significa reino dos céus. Tá? Nós iremos tratar cada um desse ponto, dar uma pincelada em cada um desses pontos, para que possamos entender melhor o Sermão do Monte. E da próxima aula em diante nós estaremos tratando do sermão e de forma específica. E hoje nós iremos estar dando aqui uma pincelada desses aspectos, dessa primeira parte do sermão, que trata das bem-aventuranças. E para início, nosso primeiro tópico, quem são os ouvintes? Para quem esse sermão ele se direcionou? Jesus estava dizendo para quem? Sabemos através do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 23, eu não vou estar lendo não, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Nós sabemos que Jesus ele percorria toda a Galileia, pregando o Evangelho. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus ele era seguido pelos seus discípulos e uma numerosa multidão. No capítulo 5 de Mateus, e aí nós vamos ler o primeiro versículo, nós podemos observar que Jesus ele vê as multidões e ele sobe ao monte. Pessoal, vamos ler 5:1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Então era comum essa postura de um rabi, de um mestre, ele assentar-se e os seus discípulos ali eles se aproximarem para ouvir os ensinamentos do seu mestre, do seu rabi. Então Jesus ele tem essa postura de rabi, de mestre. Ele sobe a um local mais elevado, um monte, e se assenta. Ele vê as multidões, ele sobe ao monte e se assenta. E aproximam-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. No capítulo 2, aqui na primeira parte, já diz, e ele passou a ensiná-los, a ensinar os discípulos. Então vamos lá. O Sermão do Monte, ele é o primeiro de uma série de 5 importantes sermões aqui registrados em Mateus. No início do versículo 2, como eu li aqui, e no finalzinho do primeiro versículo e no início do versículo 2, nós podemos observar que os discípulos eles se aproximam de Jesus e começam a receber ali os ensinamentos. Então nós podemos entender nesse primeiro ponto que Cristo viu as multidões, subiu ao monte, assentou-se, seus discípulos aproximaram-se dele e ele passou a ensiná-los. As multidões vendo Jesus subir ao monte e ensinar os seus discípulos, também se achegaram para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então a resposta para essa pergunta é simples. Quem eram os ouvintes? Jesus começou a ensinar primeiro dirigindo as palavras aos seus discípulos, e pouco a pouco as multidões se aproximaram dele. Então Jesus amplia o seu ensino para todos. Então aí Jesus passa a ampliar o estudo, o ensinamento que era direcionado aos discípulos agora passou a ser direcionado a toda a multidão. Todo aquele que estava interessado
em aprender, né, de Jesus. Jesus ele não travou, ele não reduziu, né, ele não impediu que as pessoas elas recebessem a palavra, né, a sua palavra, o seu ensinamento. Né? Pelo contrário, ele, quando percebe que as multidões elas estão se aproximando, né, ele abrange, né, ele amplia o seu ensino a todos. E quais as qualidades recomendadas? Né? Por causa da versão de Lucas, né, Lucas 6:20, né, 20 e 21, algumas pessoas acham que Jesus ele estava se referindo aos pobres e famintos. Então Jesus começa o seu sermão, né, ali, né, passou a ensiná-los dizendo, no capítulo 2, passou a ensiná-los dizendo, no caso aqui, Mateus 5:2 ainda. Bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí segue adiante. Eu não vou ler todos um por um, porque a gente não vai bater ponto por ponto aqui, tópico por tópico, né? Esse já foi, né, como disse antes, já foi estudado na semana passada. Então nós vamos focar apenas nas considerações básicas desse sermão. Então Jesus ele começa a ensinar. Bem-aventurados humildes de espírito, que deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra, e assim por diante. Né? E aí a gente vê aqui, por causa dessa versão de Lucas 6, né? Aqui Mateus ele completa, né? Bem-aventurado os humildes de espírito. Né? A versão de Mateus 6:20, se a gente for lá ler, Lucas 6:20, está da seguinte forma. Então, olhando ele para os seus discípulos, aqui é a mesma passagem, tá? O mesmo sermão, só que da visão de Mateus, né? De Lucas, perdão. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós o que agora tendes fome, porque sereis fartos. Né? E assim por diante, né? Quando ele diz bem-aventurados os famintos, ele não completa, diz que tem fome e sede, né, de justiça. Então alguns, né, acham que Jesus ele estava se referindo, né, aos pobres e famintos do ponto de vista material, e que ele estava ali prometendo alimento. Mas não é esta a mensagem que Jesus traz aqui. Embora muitos ali na multidão não entendesse, né, o real significado, né, e como hoje ainda é assim, muitas pessoas escutam a palavra, elas ouvem, né, de Jesus e elas não entendem. Naquela época também era assim. Então, muitos ali eles provavelmente achavam que Jesus estava falando sobre alimento material, né? E nós sabemos que ele estava falando de condições espirituais, né? Os bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? Não trata de nenhuma condição, né, material, e sim espiritual. Então, respondendo a nossa segunda pergunta, né, quais as qualidades recomendadas, nós podemos entender que se tratam de qualidades espirituais e não materiais. Tá? Jesus, através dessa passagem, ele fala sobre a bem-aventurança, né? Ele nos promete uma felicidade plena, independente das situações em que estejamos passando. Tá? Não é o dinheiro, status, posição social que te trará a verdadeira felicidade. Tá? Jesus não está tratando aqui de coisas materiais, não aqui. Tá? Ele está falando sobre coisas espirituais. Como eu disse, não vai ser essas coisas, né, materiais que vão te trazer felicidade plena. A felicidade que Jesus está retratando aqui. Vamos, por exemplo, o rei Salomão, né, um administrador brilhante, né, compôs mais de mil cânticos, era extremamente inteligente, né, escreveu mais de 3.000 provérbios, foi o rei mais rico, possuindo 1.400 carros, 12.000 cavalos, um rendimento anual de 666 talentos de ouro, isso equivale a 25 toneladas aproximadamente. Imagina, 25 toneladas de ouro por ano.
né? Não sei nem fazer esse cálculo para saber quanto que daria em reais hoje, mas era um rendimento anual absurdo, né? Possuía 700 esposas, 300 concubinas, ou seja, até os seus desejos, né, sexuais, né, eles eram satisfeitos, né? Porém, no final de sua vida, ele considerou tudo isso como vaidade, né, e corria atrás do vento. Vamos ler lá Eclesiastes 2:10. Você vai ver o que a, a tristeza, né, de Salomão no fim da sua vida. Mesmo tendo toda esta riqueza, tudo que o dinheiro pôde comprar, né, ele não negou nada, nenhum prazer ele foi negado, né? Vamos lá, Eclesiastes 2, do 10 ao 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nem toda a riqueza do mundo foi capaz de dar a Salomão a felicidade plena, a felicidade que hoje temos em Jesus, a felicidade que eu tenho, que você tem. Você pode não ter toda a riqueza do mundo, você pode não ter tudo aquilo que você queria ter. Eu estou dizendo agora de uma forma material, né? Mas nós temos a verdadeira felicidade e que nós só conseguimos alcançar através de Jesus, porque Ele é a nossa alegria, Ele é o motivo da nossa alegria. Amém? Qual o significado da palavra bem-aventurança? Esse é o terceiro ponto da lição de hoje. Qual o significado da palavra bem-aventurança? A palavra significa literalmente feliz. Tá? No seu sentido literal, ela significa feliz. Porém, bem-aventurança refere-se bem mais do que uma emoção superficial. Quando Jesus diz bem-aventurado, ele está indo muito além do que feliz, por exemplo. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele está indo muito além, né? Feliz não é apenas uma condição. Bem-aventurado não é apenas uma condição, né? Ele está indo além. Jesus estava descrevendo um bem-estar concedido por Deus, né, aos seus fiéis. Ser bem-aventurado significa ter alegria dentro de si. E mesmo passando por dificuldades, por lutas, né, essa alegria ela é completamente independente de todas as coisas externas. Eu não dependo de um bem-estar físico, né, para poder ter essa alegria, para poder estar completo, porque ela não depende de coisas externas. Não depende do meu status, do meu carro, não depende da minha casa, ela não depende do meu emprego, ela não depende de nada disso. Ela depende do que vai aqui, ó, do que está aqui. E o que está aqui é o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação. Jesus, o motivo da nossa alegria. No Evangelho de João, capítulo 16, a gente vai fazer mais uma leitura, versículo 20 e 22, ele diz assim, vamos lá. João, capítulo 16, versículo 20 ao 22. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei,
e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você pode estar triste, pode até estar pensando, porque dessas coisas acontecerem comigo, você pode estar passando por dificuldades, né? Mas Jesus nos prometeu que a nossa alegria, ela seria eterna, ninguém poderia nos tirar, né? O nosso coração, ele voltaria a se alegrar e seria uma alegria eterna. Nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Glória a Deus por isso. Então o cristão, ele tem uma alegria totalmente diferente, que não depende das circunstâncias. Lá fora, o mundo, ele pensa de forma diferente. As bem-aventuranças, elas vão na contramão do que o mundo, ele nos ensina, né? O mundo, ele vai nos dizer que bem-aventurados seriam aqueles que sorriem. E Jesus, ele vem nos dizer que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Isso vai na contramão. Nos dias de hoje, o que nós temos é pessoas, né, lutando por seus direitos, né, sem se preocupar se vão prejudicar o próximo, né, prejudicar o irmão, prejudicar um parente, prejudicar um desconhecido. Cada um visa apenas o seu bem-estar. É isso que o mundo nos ensina, né? Chorar não é permitido, você tem que lutar, ser forte, né? E nós aprendemos com a palavra de Deus que nós seremos consolados, né? O cristão tem uma alegria totalmente diferente, irmãos. A nossa alegria é diferente. Ela não vai depender de circunstâncias que vêm de fora, mas ela depende do nosso estado, né, espiritual, aqui de dentro. Vamos, na lição aqui, ver algumas verdades, né, bíblicas a respeito dessa declaração, a respeito disso, né? É verdade que o mundo tem... Isso aqui é da lição, tá? Vamos ler aqui um trecho da lição. É verdade que o mundo tem suas felicidades, mas quando alguma coisa má acontece a alguém, esse pode logo perdê-las. Um colapso na saúde, mau sucesso nos negócios, frustração da ambição, podem tirar a felicidade vazia que o mundo pode dar. Mas o crente tem uma alegria totalmente diferente, que não depende das circunstâncias lá fora, mas do seu estado espiritual lá dentro, como eu disse agora, visto aos olhos de Deus. Então, há 4 verdades bíblicas sobre essa declaração, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Porque somente Deus pode dar as bem-aventuranças, dar a bem-aventurança. Porque somente Deus pode dar a bem-aventurança. Bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Nós não temos os recursos para produzir a condição espiritual que seria aceitável por Deus. O salmista Davi acertou bem quando escreveu: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmos 144:15. Bem-aventurados somos nós, o povo de Deus, o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Porque Deus deseja que o seu povo goze bem-aventurança. Bem-aventurança é um estado que Deus deseja que seu povo desfrute. Quando Deus criou o homem e a mulher, lemos que Deus os abençoou. Lá em Gênesis 1, né, nós temos o relato da criação. E Deus os abençoou, né? E na bênção arônica temos também o mesmo sentido ali. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si, tenha misericórdia de ti, Números 6:24. Então, nós temos aí o favor divino, né, assegurado, né, através dessas bênçãos. E Deus, ele quer que nós gozemos, nós sejamos felizes, né, mas de uma forma plena e verdadeira. Não uma felicidade a qual o mundo ela nos condiciona. A felicidade mundana, a felicidade do mundo é uma felicidade condicionada a ter, né? E nós estamos aqui, né, dizendo que nós precisamos ser,
ser nova criatura para sermos felizes. Termos Jesus Cristo no nosso coração para sejamos felizes. Né? Porque a bem-aventurança do Senhor não depende das circunstâncias da vida. Bem-aventurança não depende das circunstâncias. Né? Porque Paulo ele pôde, né, escrever aos Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:10. Né? Sinto-me grandemente, em Coríntios ele diz: sinto-me grandemente confortado e transbordante júbilo em toda a nossa tribulação. Segundo aos Coríntios 7:4. E mais adiante, na mesma carta, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segundo Coríntios 12:10. Então você pode perceber nesses textos que vai tudo na contramão do que o mundo ensina. Nada aqui, né? O mundo não vê nada disso como felicidade. Sentir prazer na fraqueza, na perseguição, saber passar fome, frio, nada disso para o mundo é sinônimo de alegria e de felicidade. Né? Mas só quem tem o Espírito Santo de Deus no coração sabe o que é ser feliz passando por dificuldades, irmãos. Só nós sabemos disso. Porque a bem-aventurança do Senhor tem relação direta com a obediência à palavra de Deus. Bem-aventurança é relacionada com a obediência à palavra de Deus. Um dia, uma mulher no meio da multidão exclamou: bem-aventurado aquele que te concebeu, aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Uma mulher exclamou no meio da multidão para Jesus, mas Jesus respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11:27-28. Então, bem-aventurados somos nós que ouvimos a palavra de Deus e que guardamos. E se nós ouvimos e guardamos, nós automaticamente iremos colocar em prática, porque nós temos essa palavra guardada no coração. Então, nós somos bem-aventurados por conta disso. Glória a Deus por isso. É muito maravilhoso poder estudar, né, a palavra de Deus e poder perceber, né, esses detalhes, né, o cuidado de Jesus, né, o ensino, a didática do mestre. Né. Vamos lá, seguindo já para o final. Né? O que é reino? Né? Esse já é o último tópico e a gente vai encerrar. O que é reino? É interessante notar que a primeira, né, bem-aventurança e a última fazem a mesma promessa, porque deles é o reino dos céus. No resto do sermão, Jesus ele menciona o reino mais 7 vezes. Então, ali nós podemos perceber que o reino dos céus é o grande tema do sermão, né, do Sermão do Monte. E para encerrarmos, né, vamos destacar rapidamente aqui 4 fatos sobre esse reino. Primeiro, ele é um reino eterno. Lá Salmos 145:13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Então é um reino eterno. É um reino espiritual. João 18:36. O meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Jesus, palavras de Jesus. Terceiro, é um reino contemporâneo. Lucas 17:20-21. Não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus é aqui e agora, porque Jesus Cristo ele está aqui. Então, ele está em nós, ele habita entre nós. Então, o reino de Deus é um reino contemporâneo, é aqui e agora. É um reino dinâmico. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Por causa da nossa união espiritual, né, e dinâmica com o Rei, né, posso viver segundo as normas do reino. Não de modo estático, tá? Pois o reino de Deus não é estático, mas sim dinâmico. As bem-aventuranças faladas por Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás são atuais. E isso é garantia da nossa felicidade, da nossa verdadeira felicidade. Sabemos que palavras ditas há mais de 2000 anos atrás, elas são tão atuais para os dias de hoje. O mundo ele não vê como Jesus Cristo
vê como Deus ele vê. O mundo, ele não consegue entender, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus no coração. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos privilegiados podermos aprender do Mestre, sermos discípulos do Mestre. Não somos mais um na multidão. Nós somos discípulos assentados aos pés de Jesus e ouvindo e aprendendo. Que nessa manhã, esse rápido estudo, ele possa falar ao teu coração, que você possa sentar e estudar e compartilhar com a sua família, e entender que Cristo, ele nos chama para uma felicidade plena, uma verdadeira felicidade. Não como o mundo a dá, mas uma felicidade que independe de situações e circunstâncias. Eu costumo pregar e trazer minhas aulas rápidas para que você possa meditar e você possa gravar. E que nessa manhã essa rápida palavra ela possa tocar no seu coração e te fazer entender que, independente do que você esteja passando, Cristo tem uma felicidade real para a sua vida. E é isso que nós precisamos guardar. Amém? Fique com Deus. Que Deus nos abençoe.